E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? Bom rapaziada, hoje a gente tá falando aqui sobre um assunto meio polêmico aí na internet, que são os animes. Muitos gostam, outros odeiam. E a gente tá aqui pra dar a nossa opinião sobre o fenômeno que tá sendo animes em 2025. A gente tem Kimetsu, anteriormente a gente teve Attack on Titan também. Tem Jujutsu Kaisen, que é bem famoso, o Dudu vai trazer um pouquinho mais, que ele que assiste esse aí. Mas antes queria recomendar vocês a passar lá no canal de games, que o Dudu que tá administrando. Ele tá fazendo lá várias sagas, ele terminou uma de Infamous e também vai fazer uma de Resident Evil, todos os jogos, rapaziada. Pelo menos da saga principal ali, né, Dudu? Exatamente. Eu pretendo passar por todos ali que a gente tem ali disponíveis, mas sim, a pretensão é passar por todos. Enfim, siga lá. Não esquece de passar também no canal do nosso amigo Igor Rei, que ele aparece aí de vez em quando no canal. Os links estão no comentário fixado. Valeu! Então, sem mais enrolação, dudes, bora pro vídeo. Eu que propus a gente fazer essa conversa aqui, porque eu queria falar bastante sobre animes, né, cara? Que animes é algo que eu, particularmente, desde criança, a gente teve essa relação com os animes, né? É algo muito frequente aí no nosso cotidiano. Eu acho que a gente acaba tendo algumas relações aí com essas obras muito frequente. E eu propus aqui a gente conversar por causa que eu acho que animes, gurizada, não funciona mais tanto comigo hoje em dia como funcionava antigamente. Mas enfim, dudes, o que tu acha desse fenômeno aí que foi Kimetsu, desses fenômenos que estão sendo os filmes de animes em 2025 e nos anos anteriores tivemos Attack on Titan lançando o final da temporada. Foi um dos primeiros que fez isso, na verdade, né? Lançar o final do arco ali, da história do anime inteiro nos cinemas, num formato meio diferente. O que tu acha disso? E tu já assistiu aí o Kimetsu, né? Eu ainda não assisti, mas o que tu acha disso, mano? O que tu acha de finalizar uma obra diferente do formato original ali? Mano, eu acho que essa jogada de começar a transformar os animes, os arcos principalmente, né, em filmes, é uma jogada que, querendo ou não, às vezes funciona. Por exemplo, esse exemplo, né, de Kimetsu é um grande exemplo de um filme, pô, ele estourou, tá ligado? Ele quase que saiu da bolha ali, né? E sempre que a gente fala em fenômeno, a gente sempre fala dos grandes animes, mas a gente sempre fala desses animes porque eles têm essa particularidade, eles furam a bolha dos animes. Às vezes uma pessoa que não é tão ligada em assistir vários animes acaba assistindo um anime desse, entendeu? Porque ele fica famoso e tal, e ele fica mais relevante. Mas voltando, né, ao assunto cinema, né, animes no cinema, é uma coisa muito interessante, porque querendo ou não, eu raramente se via algum anime finalizar, né, querendo transformar esses arcos finais, assim, em filme. E Kimetsu fez isso, né, fez 3 partes de filmes, né, porque tem um certo ritmo bom ali, mas querendo ou não, esses filmes dá pra se notar uma certa alteração na qualidade do anime também, porque eu não sei se é porque é um filme, então a galera consegue trabalhar mais e, tipo, trabalhar melhor, sabe? Do que ser uma temporada extensa de vários episódios. Sim, quando vê tem um orçamento um pouco maior, quando vê a gente não sabe muito Sim, bem, né? então, tipo, é um trabalho mais concentrado e mais, justamente, né, focado na qualidade. Recentemente eu também assisti um anime Chainsaw Man. Eu não sei se tu conhece, é aquele que é um cara que é Já, aqui numa aham, motosserra. já vi cenas, né? Não sei nada de Sim. história nem nada, mas já vi cenas. Mas me impressionou. É aquele anime básico de luta, né? Tipo, a gente sempre fala de animes que estouram, mas a gente sempre que a gente vai pensar no anime, a gente sempre vai pensar no anime de lutinha, né? O que são geralmente os que são mais famosos. E esse anime, Sim. pô, eu achei legal, assisti os 12 episódios, né? Que ele só tem uma temporada. E eu fui assistir o filme e me impressionou pela qualidade do filme. Ele é realmente muito bem animado. Ele é pela MAPPA, né? Que é o mesmo estúdio Sim. que fez as últimas de Attack on Titan, né? Da 4ª temporada pra frente. Então é um estúdio muito bom. E, pô, me impressionou porque eu consegui visualizar que filmes em animes, os caras eles conseguem criar uma coisa diferente do que eles criam numa temporada normal. Que é esse aumento de qualidade absurdo e essa rushada que eles dão num certo arco, mas Uhum. justamente para se compactar naquelas 2 horas e meia ali, né?
E uma pergunta em relação ao formato, em relação à história, que nem tu já linkando ao que tu disse aí no último trecho. O que tu acha desse formato em relação à obra como um todo, assim, tu começar num formato e ir pra um formato diferente na finalização da obra? Eu confesso que acho isso meio estranho, por causa que tu acaba meio que saindo ali do arco meio que é do arco não, do formato habitual, né? O que tu acha disso, mano? Te incomoda, não te incomoda? Eu particularmente acho meio estranho, mas entendo que os caras vão fazer muita grana em cima disso também, né? Já que, cara, olha aí, Kimetsu vai ser nem foi o primeiro, né, da trilogia. Foi o primeiro e já fez, cara, mais de 500 milhões de dólares em bilheteria. Isso é... Eu acho que vai ser algo adotado aí pela indústria daqui pra frente, tá? Como tu falou aí, é uma coisa que eu acho que muitas pessoas vão começar a seguir esse certo formato, né, de passar para os filmes e tal. E, sinceramente, eu também acho um pouco estranho, porque a gente tem toda aquela comodidade ali de, um episódio por semana, então a gente sabe que vai sair um episódiozinho ali, né, por dia. Geralmente, eu acho que os animes eram sempre, tipo assim, às vezes no domingo, né, geralmente Sim. ali. Eu me lembro 15 que tinha minutinhos ali pra assistir. aquele time, né, de, tipo, lançou no Japão, era Sim. 10 horas, eu acho, da noite, né? Aham. Eu não lembro direito. Eu me lembro que E eu eu acho acompanhei que bastante o Dragon Ball, o Super, assim. Falando de Dragon Ball é um bagulho que na época, o Dragon Ball Super, né, era uma coisa que eu acho que, sei lá, foi o que Kimetsu meio que quase fez aqui, eu acho que no Brasil principalmente, né, foi essa estourada, tipo, absurda de... Eu lembro que o episódio do Goku versus Jiren lá era um bagulho que era, tipo, Aham. top dos Foi pro bagulhos. cinema, né? Tipo, É, negócio. Tipo, o episódio em si, não um formato de cinema, né? Mas o episódio em si passou em cinemas, passava em praças, mas... o bagulho Sim, escalonou. sim. Mas acho que justamente o problema tá nesse lance de ter essa coisa do lançamento separado. Porque o que acontece? Kimetsu lançou no Japão, acho que em junho, eu não sei dizer quando que foi, mas foi tipo na primeira metade do ano, sabe? E aqui a gente só teve esse filme lançando em setembro, acho que foi, né? Tipo assim, porque, pô, até o filme lançar no Brasil, até eu ter a disponibilidade de assistir esse filme com uma qualidade boa, né? Tipo, assistir o filme mesmo, já tinha visto Pô, sim. trechos e spoilers, né? Não que eu já, obviamente, de Kimetsu eu já sei, acho que a maioria dos spoilers dessa finaleira. Eu até comecei a ler o mangá por causa disso. Pô, realmente, assim, é uma coisa que é difícil tu esconder os spoilers, principalmente quando tu faz parte de uma certa bolha. Então, tipo, se eu já naturalmente assisto coisas de anime no meu TikTok de vez em quando, vai Uhum. aparecer Kimetsu ali, então, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Sim. Então eu não gosto dessa demora, desse delay, de pô, sai pro Japão depois, 5 meses depois sai no Brasil, sabe? Então acho que No esse mundo aí é o ideal grande tem que problema. ser instantâneo, né? Ao mesmo tempo pra todos ali. Não vamos mentir também, né? A gente, quando assiste um anime, normalmente, quando ele tá lançando numa temporada, existem vários meios diferentes de assistir, né? Sim. O que não é tão simples quando sai pro cinema recém, entendeu? Então acho que é justamente a acessibilidade, ela diminui muito, porque te obriga a tu, pô, pagar uns 20 pila de ingresso, depois tu, 20 pila, na melhor dos casos, né? Às vezes é Sim. caro os bagulhos. Aí ter o bagulho de tu ir até o cinema e tal, as sessões, às vezes tu não vai ter uma sessão silenciosa, às vezes se tu gosta de Tem assistir um pessoas filme, importunas ali. exatamente. Às vezes tu gosta de assistir um filme na estreia, mas tu não gosta de barulho, por exemplo. É impossível não ter. Então, eu acho que tem todos esses problemas que o cinema normalmente tem, entendeu? E se Tem eu não essa me demora. engano, o Kimetsu agora ele teve um problema que ele vai demorar pra chegar, né? Não vai sair do Uhum. cinema e vai direto, vai Eu demorar posso um estar falando tempo. errado, mas eu acho que só ano que vem, talvez. É, eu acho que sim. Se eu não me engano, eu tinha visto isso. Mas, trocando de assunto, eu queria falar mais sobre o formato de animes, meu mano. O que é que tu acha aí do formato de animes, assim? Te incomoda um pouco daquelas... Um formato diferente mesmo, cultural também. Te incomoda esse fato, assim, hoje em dia te pega menos pra assistir animes, assim, agora que a gente já viu tantas histórias, né, formatos diferentes. Te incomoda esse fato de ser um pouco mais algumas coisas infantil ele, porque é pra um público mais infantil, querendo ou não. Tem animes mais focados em público adulto, mas a maioria ele é infanto, juvenil, enfim. Te incomoda algumas desses negócios mais culturais, ele, meio exagerados? Vou dar um exemplo aqui, tipo Zenitsu. Eu curto muito Kimetsu, mas confesso que acabo me
me desprendendo ali, me desconectando da trama quando começa, o Zenitsu gritar que nem louco. E isso no geral de animes, confesso que agora eu tenho, tipo assim, tancado menos, tá ligado? Tipo, me incomoda um Uhum. pouco mais isso. E antes eu não ligava, mano. E particularmente é uma barreira aí que eu tenho com animes. O que que tu acha disso, Uhum. assim? Te incomoda, não te incomoda? Não, mano, é aquele bagulho que é meio que o estilo, talvez cultural da parada, né? A gente sempre vai ter essa estranheza, eu acho que quando a gente, por exemplo, assiste uma coisa oriental no geral. Tipo, tu vai assistir Dorama, né? um dorama, né? Um Round Six, tu vai assistir um filme do japonês, chinês, coreano, tu vai notar, culturalmente, parece que o humor deles é diferente. E, obviamente, né? É super justificável e tal. E alguns é até, tipo, bacana de se ver, sabe? Mas tu percebe é quase uma coisa bruta Por de exemplo, estilos. algo também que a gente pode citar é os pensamentos, né? Eles, tipo, sempre tem alguém narrando ali os pensamentos dos personagens, é algo bem comum. Isso já não me incomoda tanto, mas confesso que, tipo, ali, o humor, muitas vezes, das obras me incomoda um pouquinho, mas nada muito que me faça não querer ver. Mas me põe uma barreira e, tipo, hoje em dia eu já não procuro muito animes pra ver, não é. Parece que não é algo mais tão presente na minha vida como era antigamente. É aquela coisa, né? A gente começa, querendo ou não, é muito a ver com o esquema da idade também, né? Eu acho que não é à toa que as pessoas remetem animes bastante com coisas adolescentes e tal, né? Porque Sim. justamente é a idade que a gente geralmente vai ver essas paradas. Por exemplo, eu vi Dragon Ball, Naruto, One Piece, esses grandes animes, Boku no Hero, Attack on Titan, tudo eu comecei a assistir quando eu era adolescente. Eu só terminei com o tempo porque eu fui crescendo e fui crescendo junto com a parada, né? Por isso que eu assisto Kimetsu até hoje, porque até Sim. agora não terminou, mas eu tô assistindo ali porque eu gosto. Eu acho que essa discrepância, assim, talvez, de humor, de estilo mesmo, essa diferença, digamos, eu acho que depende muito, por exemplo, nem eu mesmo falei, né, que eu assisti. Pra mim é um anime que ele tem ali um certo humor, um humor na medida ali, ao mesmo tempo que ele tem temas sérios. A segunda temporada ela até é bem mais séria do que a primeira e tal. Aquela coisa de introdução do universo da primeira, ela é mais engraçadinha, mas na segunda já tem coisas assim, mais tensas acontecendo, né? Então é aquela coisa que vai escalonando. E que nem você falou, por exemplo, Kimetsu também, né? Tem toda aquela parte do Zenitsu ali que é uma coisa mais absurda, né? Aquela coisa de mais exagerado, Pô, mas e que Kimetsu tem muitas qualidades, né? Tipo, a gente só não pode falar de pontos negativos, tipo, essas coisas que nos tiram. Por exemplo, eu gosto de ver Kimetsu também pela qualidade das lutas, animações ali, que eu acho muito bacana. Que tem os elementos de anime também, né? Que é tipo, aquele esquema de Dragon Ballização que eles falavam antigamente, que é um bagulho, tipo, a luta vai pro caralho, sim. toma uma situação, tipo, fora mundial, um negócio pica. E não vem me falar, a autora, os poderes são só ilusões ali. Ah, não, aquilo lá é loucura, aquilo lá é loucura. Cara, isso Os elites é. lá se mexem na velocidade da Aham. luz lá e aí, Top não, mas é porque ele é coisas que muito. o criador não poderia ter falado. Mas enfim, mano. Hoje em dia, assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas confesso que me dá vontade, assim, tipo, em alguns momentos, principalmente, assim, pelo formato de ser episódios mais curtos. É legal tu ter ir acompanhando também. Confesso que eu queria ter ido ver o filme, porém, né, não moro na região metropolitana, então as coisas ficam um pouquinho mais difícil. Mas vamos esperar aí pra ver. Tem algum que tu tá esperando com bastante ansiedade ou não muito, mano? Eu ainda tenho um pouco daquela coisa de ver anime dentro de mim, querendo ou não. Justamente né, com Jujutsu e Kimetsu agora. Eu tinha muito na época de Attack on Titan, né? Porque Attack on Titan era o hype do momento, né? Sim. Quando tava lançando, assim, mas... Só pra terminar aquela fala, por exemplo, dessa diferença desse tom humorístico, sabe? Eu queria usar esse exemplo de Chainsaw Man, que ele é um anime que ele tem um humor muito estranho pra mim. Tipo, ele é um anime bom, ele é legalzinho, mas tem umas partes que é meio vergonhosas, tá ligado? Bah, meu, era isso que eu queria citar também, assim. Pô, é ruim, assim, tu tá vendo um anime, ou tu recomendar
pra alguém e a pessoa tá assistindo contigo. Pai, chega aquela cena vergonha alheia, tá ligado? E daí tu fica Tipo só assim, assim com a o pessoa. protagonista fala uns absurdos, uns momentos muito vergonhoso. Nesse próprio filme de Chainsaw Man tem muitos momentos assim, só que na primeira metade ali do filme, só que daí o filme escalona, tipo, ele vai só pra batalha na segunda Uhum. metade, que é muito foda, tipo, a animação é muito foda. E realmente tem esses pontos, assim, meio vergonha alheia, assim. Mas, mano, sobre... Porra, gente, terminando o assunto agora, mas... Mano, animes, assim, que eu tô esperando é justamente Kimetsu, né? Eu tava terminando de ler o mangá. Eu não Uhum. terminei, não sei porquê, mas eu ia terminar. E eu tô esperando agora essa terceira aí de Jujutsu, né? Que é a continuação do anime. Então, mas além disso, eu obviamente ainda tenho vontade de conhecer um anime ou outro que eu acho interessante. Sempre aparecem Sim. premissas novas, né? Que tu fica um pouco interessado. Mas é aquela coisa de questão de tempo também, né? Às vezes tu tá com outras coisas melhores, talvez, pra ver. E tu acaba priorizando muitas outras coisas. Sim. E esquece que anime é uma coisa rapidinha, por um exemplo ali, né? Sim, sim. Mas eu sinceramente, assim, não é a minha prioridade no momento, assim, já foi há muitos anos, mas hoje em dia realmente é aquela coisa que eu pego mais do momento ali mesmo, que é os que estão lançando agora, que eu já tinha assistido anteriormente, né? Então é basicamente isso. Por exemplo, eu particularmente assistia bastante Dragon Ball antigamente. Pô, Naruto, essas coisas. Mas, tipo, agora lançou aquele Dragon Ball Daima lá, tipo, nem me deu vontade de assistir, tá ligado? Então, é muito específico os animes, assim, que me interessam. Tipo, o Boku no Hero, ele me interessou durante um certo momento. Só que acabou, tipo, sendo meio repetitivo em algumas temporadas ali. E eu acabei me Hum. desligando. A gente até cobria aqui no canal, né? Mas enfim, eu acho que o papo rendeu. Eu acho que É. foi bem bacana e a gente trazer esses pontos aqui, de pontos que nos pegam, que não nos pegam. E também a gente vê aí como é que esse vídeo repercute aí, né, no YouTube. E, Essa coisa mais gurizada, conversa aqui mesmo. um negócio batendo mais um papo. E, gurizada, não esquece de acompanhar a gente lá no TikTok. A gente geralmente bota bastante coisa lá, bastante conteúdo, bastante curiosidade. E não esquece de passar nos canais aí do nosso amigo Igor Rei, no canal de games. Links no comentário fixado. Não esquece de deixar o like, por favor. Esse é pro vídeo, mano, repercutir bastante. E nesse início é muito importante isso pra nós. E se inscrever no canal também, que a gente tá quase batendo os 400 inscritos aí. Não passei. Mas enfim, rapaziada, valeu demais, mano, Dudes, pelo papo, foi muito bom. E comentem aí se vocês gostam desse estilo de vídeo aí, batendo mais um papo sobre algum determinado tema. E também aproveite para comentar aí se é um anime favorito aí do momento que você está assistindo agora, alguma recomendação que você tenha, comente qualquer coisa aí que você deseje comentar. Se vocês assistiram até aqui, comentem batata. Isso aí. Ah, tá. Tá bom, certeza. Valeu, Dudes, tamo junto. Valeu, até mais.